Olá pessoal, continuando agora as aulas que a gente vem tendo desse módulo. Peguei o computador porque a gente precisa ver alguns pontos importantes dentro do produto cosmético, uma vez que é necessário que vocês percam o medo e o receio que muitas vezes vocês acabam desenvolvendo de ver o nome NCI, ver aquele nome da composição do produto cosmético em inglês e travar um pouco. E despertar em vocês esse interesse de querer ir atrás, saber o que tem dentro da formulação do produto que vocês estão usando no final das contas. Então, inicialmente, relembrar um pouco a questão do produto cosmético em si, aonde a gente tem ali, lembrar que a gente vai ter a parte toda de ativos, que a gente tem o ativo sendo dividido em natural, sintético e biotecnológico. Lembrar dos aditivos, que a gente vai ter os corantes e pigmentos, a gente vai ter as fragrâncias, os conservantes e a gente tem os produtos de correção, que são muito importantes dentro da formulação do cosmético, que eles vão estar divididos no corretor de pH, o emoliente, o emulsionante, o espessante ou estabilizante, o sequestrante ou quelante, o umectante, o solubilizante. E, por fim, os veículos, que a gente tem os veículos que vai ser a água, o álcool, o óleo, ou ainda aqueles veículos vetorizados, que a gente tem as nanosferas, os lipossomos, os fitossomos, tá? E aí, primeiro de tudo, a gente precisa classificar a composição do meu produto cosmético. Como eu faço isso? Então, a primeira situação, vocês precisam ter na mente de vocês todas as classificações de um ingrediente cosmético pode vir a ter. Então, conseguir separar ali para vocês, a gente tem o ativo, a gente tem o aditivo, a gente tem o produto de correção e o veículo. O ativo eu posso ter 3 classificações, o aditivo eu já vou ter as outras 3 classificações. O produto de correção eu tenho, se não me engano, são 7 classificações. E o veículo, vai ter o veículo e o veículo vetorizado. Então, conseguir enxergar todas as possibilidades que vocês vão ter dentro de um produto cosmético. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é listar aquele nome em inglês mesmo. Faz uma tabelinha ali em inglês deles e vai para a internet pesquisar. Então, vocês podem estar pesquisando no Google ou ainda vocês podem estar fazendo uma pesquisa um tanto quanto mais rápida, no final das contas, usando o site do Cosna, que a gente já aprendeu a usar na semana passada. Então, hoje eu já trouxe aqui já a pesquisa pronta, Às vezes, dentro do site da própria empresa do produto cosmético tem algumas informações, mas na maioria das vezes as informações que tem no site da empresa está mais relacionado aos ativos e aí você não tem tanta informação quanto aos demais ingredientes da formulação. Então, a gente viu já ali o Nivea Gel Esfoliante, o refrescante da Nivea, que aí ele tem a água, a microcristalina celulose, a glicerina, que a glicerina vai ser um solvente, ou ainda também tem a função ali de hidratação, o acrelato de sódio, que aqui no caso acaba não tendo, eles não conseguiram classificar dentro da sua função, o glicerilglucoside, então um agente condicionador, um hidratante, o acetato de tocoferil, que se vocês lembrarem é a vitamina E, ainda vai dar dando condicionamento, para a pele, vai ser um antioxidante, um hidratante. Aqui a gente tem um extrato de uma planta, então flores do extrato, que também vai estar relacionado à questão toda de condicionamento dessa pele. O pantenol, então antiestático, hidratante. O propileno glicol, um solvente, vai estar dando viscosidade e hidratação para a minha pele. O lauril glucoside, que vai ser o surfactante. O sulfato lauril de sódio, que vai ser o emulsificante e o surfactante. Aí a gente tem lactose, que vai estar relacionada à hidratação. Celulose, então vai estar dando a questão da viscosidade. Hidroxipropilmetilcelulose também vai estar relacionado com viscosidade. E se vocês lembrarem, é um gel, A gente tem ali um gel esfoliante. A ideia de um gel, a gente tem aquela parte já mais porque vai ter que doar a viscosidade para a minha formulação para fazer a formação do gel, Então aqui a gente tem a celulose com a ideia de estar formando esse gel.
O fenoxetanol, que é um preservante, que é um conservante. Metilparabeno também é um conservante da família dos parabenos. O BHT, então, ali com a função de ser um antioxidante, um conservante. Parfum, da fragrância. Ó, o CI, que aí vai ser o pigmentante, o corante. Então, lembrar que a gente viu nas aulas anteriores, a questão do CI, então, né, CI 77007, então, Color Index daquele pigmento. E o hidróxido de sódio, que vai ser a ideia de estar ajustando o pH da minha formulação. Então, aqui eu vou pegar um, por exemplo, que não tem, né, que acabaram não fazendo a classificação dele. Então, vamos pegar o sódio agrilato para pesquisar. Por quê? É interessante que vocês façam a pesquisa no Cosna e aquilo que não tem, ou aquilo que tu não entendeu direito o que ele quis dizer ali, vocês façam daí uma pesquisa no próprio Google no final das contas, tá? Então, às vezes vocês vão achar informação em inglês, no final das contas, porque vocês não estão pesquisando em inglês, mas sempre tem a aba ali do Google Tradutor já aberta para auxiliar vocês na questão de estar traduzindo. Tá? Às vezes algumas coisas elas se repetem tanto que você acaba se acostumando a ter aquele nome no final das contas. Às vezes ela não vai estar se repetindo tanto assim, mas, né, a gente vai indo e vai pesquisando no final das contas. Então, ali do acrilato, né, que a gente viu, nome em português dele, por exemplo, que esse site ele te dá o NCI dele, que a gente viu que é o que a gente encontra na embalagem. Nome em português, então, um cross-polímero de acrilato C1030 alquil acrilato. Aqui está relacionado ao tamanho da cadeia de carbonos que ele tem, tá? Como função, ele vai ser o estabilizador de emulsão, vai estar dando a ideia de formação de filme e regulador de viscosidade. Então, ele vai ajudar a formar aquela viscosidade, a formar o meu gel, né? Há alguns nomes comerciais que aí vocês devem lembrar, porque com esse advento do Covid, o que a gente mais viu, né, foi a busca por Carbopol. Muita informação, muita coisa surgiu, né, do formação de gel, preciso fazer gel, preciso de tal coisa, matéria-prima faltando porque todo mundo saiu comprando. Então, tudo isso... Carbopol é uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar nessa briga toda para fazer o gel, o álcool em gel. Então, aqui ainda ele vai trazer para vocês a estrutura química dele, né? Então, que aí a gente vai ter o R vai ser o radical, notem que tem 2 R's aqui, então ele tem várias possibilidades ainda que vai deixar essa cadeia longa no final das contas, tá? Então, só ele traz mais algumas informações. Então, trata-se de um polímero poliacrilato reticulado hidrofobicamente modificado, que vai ser projetado para conferir eficientemente propriedades de espessamento, de estabilização e suspensão a uma variedade de aplicações em cosméticos. Tá? Então, a ideia de estar formando, né, o espessamento, de estar formando aquele gel da minha formulação. Então, esse era um exemplo que eu trouxe para vocês. E um outro exemplo que acaba tendo tudo é o Candice Berenice e o Skin Key, que é a espuma de limpeza nutritiva que a Candice Berenice lançou no final do ano passado. Então, aqui vem a listagem de todos os ingredientes do produto cosmético. E aí notem, né, que todos eles acabaram, com exceção do EDTA, que é uma coisa que eu já tenho observado bastante no Cosna, que tem alguns produtos que eles não classificam, tá? Como eu nunca fiz classificação de produtos aqui para cá, eu não sei dizer por que isso não acontece. Mas se vocês lembrarem, o EDTA ele é um sequestrante, é um quelante. Então, ele vai estar tendo essa função também na formulação aqui, por exemplo. Então, aqui a gente tem um álcool, a gente tem o cocoamido propilbetaine, o sódio lauril sulfato, e o polissorbato. Então, se a gente lembrar dos três, eles são surfactantes. Eles são tensoativos, eles vão estar ali fazendo o quê? Promovendo a limpeza. Lembra? Espuma de limpeza. Aqui a gente tem a possibilidade, a mistura, né? No caso, de 3 tipos de tensoativos, por exemplo. A gente tem o pantenol, então, antiestático, para estar dando a questão também de hidratação. O docilglucoside também é outro tipo de tensoativo que a gente também vai ter ali. O sorbitol vai estar relacionado a controle de viscosidade. A niacinamida, que é um dos ativos da formulação. Então, para a questão de estar trabalhando com a parte de manchas, ela vai ajudar aí de hidratação.
Fenoxetanol, que é a parte toda de preservante, tem um perfume, que é a fragrância, a trietanolamina, ó, para ajustar o pH. Se vocês lembrarem, trietanolamina era o que? Era uma base orgânica. Sódio PCA. O sódio PCA, ele também acaba tendo uma característica de hidratação na minha formulação. O de sódio EDTA, então, que acaba não trazendo, mas a gente já viu nas aulas ainda anteriores, a gente viu que ele acaba tendo uma função de conservante. O poliquaternário 10, então, como antiestático, o BHT como antioxidante, o ácido cítrico também como um ajuste de pH, e aqui a gente também tem a questão de ser um ácido. O ácido hialurônico, então, que também vai ser outro ativo da formulação. A glicerina, que a gente tem o solvente, a hidratação. Outro tipo de planta aqui, que também vai estar relacionado a promover hidratação nessa pele. O sódio benzoato como preservante. O ácido láctico para a parte toda como esfoliador e adstringente e dando, né, condicionamento para essa pele. O potássio sorbate como preservante. O ácido ascórbico, que é a vitamina C, então como antioxidante, e aí também a questão toda de idade. O hexilcinamal, que é uma fragrância, e o linalol, que é outra fragrância. Observe que a gente já não tem só o perfume como fragrâncias, tá? E aí aqui eu chamo a atenção de vocês para, por exemplo, no Skin Queen, se você lembrar lá da imagem dele, né? A gente tem ali na capa dele, a gente já vai ter a parte toda ali do ácido hialurônico inteligente, o goldberry, a niacinamida e a provitamina B5, que vão estar fazendo a parte dos ativos da formulação dessa espuma de limpeza nutritiva. Com exceção dos produtos de limpeza, de um produto cosmético, a maioria deles a gente vai ver essa questão, né, de ativos ali. Por que eu digo que o produto de limpeza é a exceção? Porque normalmente o ativo do produto de limpeza não vai estar promovendo limpeza, ele vai estar promovendo uma outra ação. Ele vai estar promovendo uma ideia de pele radiante, por exemplo, que é o que ele promove, que ele diz que vai estar fazendo, né? Remover as impurezas, a poluição dos poros e doar uma pele radiante. Aí ele vai ter ácido hialurônico, que vai ajudar na questão de hidratação e anti-envelhecimento. A niacinamina, que é uma vitamina, e a provitamina B5, tudo para dar nutrição para aquela pele. E aí a parte que vai estar fazendo a limpeza são os tensoativos, os surfactantes. E observem que normalmente eles não vêm na capa ou não vem escrito quem é que promove a limpeza ali, porque isso a gente não leva muito em consideração. Por isso que eu gosto de chamar sempre a atenção de vocês e dizer, com exceção dos produtos de limpeza, os ativos normalmente vão estar ali na frente do teu produto, onde com fácil leitura no final das contas. E era isso na aula de hoje. Até a próxima!